Salmo 42 diz assim: Como o servo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e aparecerei diante de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto eles continuamente dizem para mim: Onde está o teu Deus? Quando eu me lembro destas coisas, derramo minha alma em mim. Pois eu havia ido com a multidão. Eu fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que guardava o dia santo. Por que estás a tua batida, ó minha alma? E por que esperas tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pelo socorro do seu semblante. Ó meu Deus, minha alma está abatida dentro de mim. Portanto, eu lembrarei de ti desde a terra do Jordão, dos Emonitas, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo aos barulhos de tuas quedas d'água. Todas as tuas ondas e tuas vagas estão sobre mim. Contudo, o Senhor comandará sua benignidade durante o dia, e à noite sua canção será comigo, em minha oração ao Deus da minha vida. Eu diria a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque sigo pranteando por causa da opressão do meu inimigo. Como com uma espada em meus ossos, meus inimigos me repreendem enquanto me dizem diariamente: Onde está o teu Deus? Por que estás tu abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, que é a saúde do meu semblante e meu Deus. Aleluia. Querido Deus, nosso Pai, Senhor, obrigado por já falar conosco nesse salmo. Enquanto lia, me remeti ao texto do seu apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, quando ele diz que ele orou ao Senhor para que o Senhor pudesse tirar o espinho na carne, tirar aquele inimigo que o tanto esbofeteava. Mas o Senhor o nega dizendo que a tua graça bastava ao apóstolo. E apesar, Senhor, dos inúmeros desafios, das inúmeras dificuldades que nós podemos ter aqui nesta terra, essa é a grande verdade, Senhor. A tua graça nos basta e assim como nós, assim como o salmista diz sobre a nossa alma precisar estar satisfeita em ti, é assim que nós lemos, é assim que nós sentimos a tua graça, Senhor. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então, nós te agradecemos, Senhor. Te peço, Senhor, também para que o Senhor conduza o estudo nessa manhã, que nós consigamos enxergar de maneira um pouco mais clara o que a sua palavra quer dizer para nós, nessa manhã especificamente, que o Senhor possa nos revelar o teu Filho, porque, Senhor, é sobre isso que o livro que o Senhor nos deixou diz, sobre seu Filho Jesus Cristo, e como que por meio dele o Senhor nos redimiu e nos trouxe até aqui, não aqui fisicamente, mas aqui espiritualmente, para que possamos acessar o Senhor, para que possamos gozar o Senhor para sempre. Nós te agradecemos, Senhor, pela fidelidade da tua palavra, nós te agradecemos pela fidelidade e misericórdia que o Senhor nos conduziu até aqui, nessa semana de muito trabalho, de afazeres, que tudo que nós tentamos fazer, pelo menos, tentamos fazer para a sua glória, e que o Senhor tenha recebido, Senhor, os nossos afazeres, o nosso trabalho, com um cheiro suave às suas narinas. Nós queremos te entregar nessa manhã e pedimos que o seu Santo Espírito, mais uma vez, nos carregue até a pessoa de Jesus Cristo. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Bem, meus irmãos, vamos começar. Aí só sempre fazendo esse reforço do que nós estamos estudando. Nós estamos fazendo o estudo do plano da redenção. Acreditamos que a Bíblia ela se trata de um grande
como posso dizer, mosaico, digamos assim, ou grandes atos, usando aqui a ideia da dramaturgia, de como Deus nos redimiu, de como o Senhor nos resgatou a partir do Gênesis 3, né? A gente até brinca que se a Bíblia fosse só Gênesis 1 e 2, estava tudo certo. Mas existe o Gênesis 3 e como Deus resolveu esse problema, que éramos nós, né? Um povo que se rebelou contra ele, né? Usando aqui as palavras do pastor, quando nós falamos sobre pecado, como a rebelião que nós tivemos contra o Senhor, a maneira como ele resolveu isso. E nós dividimos esse estudo em quatro grandes atos: a criação, queda, redenção e consumação, sendo redenção dividida em três outros atos, que é Israel, a vinda do rei e a igreja. E nesse momento, nós estamos exatamente aqui, no ato da redenção, até que nós passamos por uma série de estudos, começando ali no ato 1, que foi a criação, onde nós entendemos um pouco sobre a natureza de Deus, aprendemos que a finalidade das escrituras é Cristo, então toda a escritura ela vai caminhar para essa pessoa e a sua obra, e aprendemos também que Deus criou todas as coisas como sendo boas, ou seja, numa ordem. E aí, como eu disse, temos o capítulo 3 de Gênesis e aprendemos um pouco na queda. E na queda nós entendemos o que é pecado, estudamos sobre a anatomia da queda e principalmente as severas implicações que a queda nos trouxe, como por exemplo a idolatria, a falsa religião e como isso é danoso para nós como seres humanos. E agora chegamos no ato 3, o ato da redenção, em que até aqui nós estudamos basicamente o livro do Gênesis, e na semana passada nós vimos a primeira parte do Êxodo. Então aprendemos como Deus resgatou um povo da mão egípcia, né, do comando egípcio, da tirania egípcia, e os transportou para o deserto. E agora nós estudaremos a segunda parte dessa história de Israel, do coração do Antigo Testamento, se assim podemos dizer, sobre o livro do Êxodo, de como Deus resgatou esse povo e os conduziu até Cristo. Porém, estamos no capítulo 19, e, na minha opinião, é o capítulo mais importante do livro do Êxodo. Então, caso os irmãos ainda não tenham se debruçado nesse texto, quero fazer um convite para a gente fazer isso hoje, não apenas focado no 19, obviamente, mas no 19 em diante. Então, aqui queria ilustrar um pouco, com base numa imagem, o que é o plano da redenção. Então, como nós podemos ver aqui na imagem pintada por eu sempre esqueço se é Michelangelo, né? É, Michelangelo. Pô, na imagem de Michelangelo, um Deus que a todo momento ele busca o ser humano. Então vocês podem perceber aqui como a natureza divina, né, que Michelangelo pintou, está se debruçando, praticamente se deitando para encontrar o ser humano, enquanto o ser humano pouco caso faz dessa divindade chegando até ele. Então isso é um pouco do que a imagem de Michelangelo quer ilustrar. E essa também é uma forma de mostrar como Deus nos redimiu, sendo um ato soberanamente dele e somente dele. Não havia nenhum interesse do ser humano, pelo contrário, na verdade éramos inimigos, segundo o apóstolo Paulo, diante desse Deus amoroso, generoso e misericordioso. E aqui nós veremos mais um dos seus atos e como ele tem conduzido a nossa história a partir do Êxodo. Então, o tema aqui do nosso livro do Êxodo é o Deus que desce, redenção, lei e presença, a redenção iniciada. Então, antes da gente entrar definitivamente, queria só fazer um breve resumo do que nós acreditamos ser o Antigo Testamento. Muitas das vezes, a interpretação do Antigo Testamento ela é uma interpretação dispensacionalista. O que significa isso? Uma visão em que existe um Antigo Testamento em que Deus faz uma coisa e existe um Novo Testamento em que Deus faz uma outra coisa. Nessa leitura,
nessa maneira de interpretar as escrituras, a leitura ela fica da seguinte maneira: Deus criou todas as coisas, o homem cai, nós temos uma série de eventos, né, uma série de histórias aqui, então aqui eu tentei ilustrar com imagens Golias, o sonho de Jacó lá, Jacó brigando com o anjo, diversas histórias extraordinárias, a Arca de Noé, enfim, diversas coisas, sendo esse o plano A de Deus, como se Deus estivesse tentando salvar a humanidade realmente por meio de Israel, como sendo esse grande plano A. Só que Israel falha, nós sabemos disso por meio da pessoa de Jesus Cristo, né? O próprio Cristo disse isso e o Novo Testamento prova isso. E aí nós temos uma interpretação aqui que, na minha opinião, é equivocada, porque nós achamos que Cristo ele é um tipo B. Ou seja, Deus ele falha com Israel e aí vem Cristo como sendo um grande plano B. Essa é uma leitura, como eu disse, equivocada, porque mostra um Deus que está testando alguma coisa para ver se alguma coisa dá certo, parece, né? Mas não. Nós acreditamos que as histórias, tanto da criação, da queda e também do processo redentivo no Antigo Testamento, todos eles apontam na pessoa de Jesus Cristo. E nós acreditamos nisso por conta de diversos textos do Antigo Testamento, mas eu gostaria de citar um aqui, que é Lucas, capítulo 24, versículo 27. Inclusive, essa história ela é muito especial para o pop, porque pop significa partilhando o pão, e naquele contexto ali de Lucas 24, principalmente ali na história do caminho de Emaús, dos discípulos, nós vemos o Senhor partindo o pão. Então, numa dessa, o Senhor disse para aqueles discípulos, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então, Cristo sempre foi o centro das escrituras, desde o Antigo Testamento, desde a criação, como o próprio Pedro fez um estudo no início do ano, sendo ele a finalidade de todas as coisas. Nós cremos que todas as histórias encontram um verdadeiro significado na pessoa de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, para a gente iniciar, parafraseando aqui Herman Bavinck, um teólogo que eu pude desfrutar bastante aqui lendo Êxodo, disse que a história da redenção é a história de Deus restaurando sua criação por meio de Cristo. Então, toda a redenção ela vai encontrar favor, ela vai encontrar significado na pessoa de Jesus Cristo, reforçando. Entrando no livro do Êxodo, até aqui, no Egito, Israel viu Deus agindo como um guerreiro que destrói os inimigos deles. Então, até o capítulo 19, o que Israel tem de Deus é um Deus que foi extremamente soberano, né? Usando pragas ali para conseguir levar o povo, ou pelo menos tirar o povo das mãos do Egito. Agora, no Sinai, nós veremos um Deus, uma faceta de Deus, como noivo e juiz. Nós veremos um Deus, ao mesmo tempo que ele é amoroso, ao mesmo tempo que ele é bom com o povo egito, o povo hebreu, principalmente dando ali um maná para o povo e tudo mais, nós vemos também um legislador. E aí eu queria começar aqui para a gente começar falando, e aí a gente vai ter alguns momentos aqui, meus irmãos, no estudo, que nós falaremos, até para que a gente consiga pegar também a percepção dos irmãos e a gente conseguir acrescentar aqui alguns centavos ou alguns reais no estudo como um todo. Na opinião de vocês, meus irmãos, qual dessas duas facetas, ou seja, o noivo, um Deus que supre a necessidade daquele povo no Egito, no deserto, melhor dizendo, e um Deus como legislador, um Deus que estabelece leis, ordenanças, limites para que eles possam habitar com ele, qual dessas duas facetas de Deus vocês acham que o ser humano tem mais dificuldade? E aí eu já presumo que vocês responderão, mas eu gostaria de explorar um pouco o porquê. Porque basicamente o nosso estudo ele vai girar em torno dessa pessoa de Deus que se revela como um noivo, que se revela como um Deus ciumento, um Deus que ama aquele povo que ele tira do Egito, e também um Deus legislador, um Deus que estabelece limites muito claros
para com seu povo. Então, eu queria pegar um pouco da percepção de vocês, o que vocês acham que é mais difícil do ser humano lidar e por quê? Começar aqui em você, Well. Tá mutado, mano, pra mim. Eu não sei se sou eu. Não estava mutado, foi mal. Tu diz se a gente tem mais dificuldade para lidar com Deus sendo noivo ou juiz? Isso. Pô, cara, eu vou dizer o óbvio, né? Eu adoraria dizer o não óbvio, mas eu não vou ser chato hoje, não. Eu diria que é o juiz, obviamente, por N motivos, mas por um mais principal que a gente já fala muito aqui, que é a nossa natureza caída, corrompida. E normalmente a gente faz o que Paulo disse que a gente fez, né? Transforma a verdade de Deus, a justiça de Deus em injustiça e acha que Deus não tem o direito de dizer o que ele disse, que a gente que somos pecadores e que estamos condenados. Eu diria que é mais difícil lidar com o juízo de Deus nessa perspectiva ali, né, do povo. E aí, Pepe? Tô com ela nessa. Boa. Alguém pensa diferente? Alguém fala diferente aí. A única pessoa que poderia falar diferente seria você, amigo. O que tu falou, Jennifer? Não ouvi. Se Jennifer tivesse falou alguém que falaria diferente, seria ele, entendeu? É verdade. que está bom. Vamos continuar, porque a gente vai ver isso se comprovando na prática. Começando por Êxodo capítulo 19, versículo do 11 ao 16. Abram suas Bíblias. Deus desceu. Do clamor ao terror, o dia em que Deus desceu. Houve trovões e relâmpagos, e uma densa nuvem sobre o monte, e a voz da trombeta soou o toque longo. Versículo de número 16, eu gostaria de ler do 1 ao 16 com os irmãos. Vou fazer essa primeira leitura e depois a gente vai dividindo um pouco as camadas bíblicas aqui. Denise, meu irmão, graça e paz, bom dia. Bom te ter Bom por dia, aqui. meu irmão. Graças e paz. Atrasado, mas por aqui. Êxodo 19, do versículo 1 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. O deserto do Sinai acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó, declara os israelitas: Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado que ele falasse. E o povo todo respondeu unânime. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse versículo 8. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: Virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor que o povo
dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo, consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar, um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles levaram as suas vestes, lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer no terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Até aqui. Obviamente que tem mais coisa, mas eu vou ler só até aqui. Esse texto ele dá vontade de ler tudo, né? Mas, vamos lá, meus irmãos. O que a gente tem aqui, primeiramente, né, no Êxodo 19, e aí eu gostaria de contar aqui também com a ajuda dos irmãos, caso vocês queiram fazer alguns comentários com base nesses primeiros versículos, tá? Podem ficar à vontade. As primeiras coisas aqui, a primeira é a intenção de Deus. Então fica claro aqui, principalmente no versículo de número 4, que Deus ele quer o povo com ele, né? Versículo 4, final, ó. E os trouxe para junto de mim. Então Deus quer uma relação com esse povo. Essa foi a intenção que Deus tirou o povo do Egito. Pelo menos uma intenção aqui primária, né? Considerando aqui o versículo de número 4. Se eles obedecerem a Deus daqui em diante, eles serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, Deus ele coloca pela primeira vez uma contrapartida. Até aqui, meus irmãos, do Gênesis até aqui, Deus ele não pediu nenhuma contrapartida formal a ninguém. Tudo que Deus fez com base na soberania dele. Ele pegou, ele foi, ele livrou, ele salvou. Então, tudo que Deus fez até aqui, Deus fez não em uma contrapartida de Israel, do tipo assim, Moisés vai lá no Egito e pede para o povo de Israel adorar. Se eles adorarem, eu salvo eles. Não. Deus disse, eu vou salvar o povo. E Deus fez. E com base nisso, Deus agora pede uma contrapartida. Isso daqui já nos ensina algo extraordinário sobre a salvação e a graça do Senhor. O Senhor não te pede uma obediência para te salvar. Daqui vem a grande frase de Agostinho de Hipona: nada de obras para ser salvo, tudo de obras para aquele que me salvou. Por quê? Porque a graça de Deus ela funciona desta forma. Deus salva, e então você obedece. Então você vem em amor e o obedece. Continuando. Esse é o modo pelo qual Israel continuará a exercer o seu papel abraâmico. Lembrando, essas promessas, essa fidelidade de Deus, a raiz dela, eu vou até antes. Está no capítulo 3, versículo de número 15 de Gênesis, em que Deus promete, naquele contexto, para o homem e a mulher, que ele enviará a semente, que pisará a cabeça da serpente, ainda que ela tenha mordido o seu calcanhar. E por ela, ele vai salvar a humanidade. Essa promessa se estende e ela encontra uma descrição mais profunda para Abraão. Então, toda a promessa de Deus, toda a ideia de Deus executória, ela está baseada nessa promessa. Então, Israel continuará a exercer o seu papel abraâmico e assim proporcionar um comentário sobre o que as promessas de Gênesis 12, do 1 ao 3, se cumprirão. Então, como Israel vai cumprir isso? Se obedecer. Por fim, a história de Israel daqui em diante, por isso que eu disse no início que Êxodo, ele é o coração do Antigo Testamento. Porque Êxodo ele vai estabelecer toda a prerrogativa, toda a base do que vai acontecer depois aqui no Antigo Testamento. Por quê? A história de Israel daqui em diante, ou seja, do Êxodo em diante, na realidade,
é somente um comentário sobre o grau de fidelidade com que Israel aderiu a essa vocação. O restante do Antigo Testamento narra quão fiel ou infiel Israel é a esse chamado. Obviamente que nós já sabemos que Israel será infiel a esse chamado, mas todo o Antigo Testamento vai narrar essa fidelidade barra infidelidade de Israel ao longo. Eu falo fidelidade porque haverão homens e mulheres que honrarão a esse chamado e conduzirão a história de Deus até Cristo. Meus irmãos, esses primeiros versículos aqui, alguém quer fazer algum comentário, tem algum ponto a acrescentar nessas primeiras partes aqui? Pô, eu tenho. É só uma observação que tempo atrás eu estava lendo Levíticos, e aí tem um texto aqui, não lembro qual é o versículo, que o povo faz de acordo com o que o Senhor ordena. Enfim, não lembro qual é o versículo desse texto. Mas é legal quando vocês leem Levítico, cara, tem um padrão, pô, na escrita de, de Moisés, que quase todos, durante os primeiros capítulos, tem algum texto, algum fato, né, que aconteceu, termina com: fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, como o Senhor ordenara a Moisés, como o Senhor ordenara a Moisés. E tem essa repetição de: o povo fez como o Senhor ordenara. E, francamente, eu não acho que é uma coisa aleatória, não. Tipo, é bem interessante pensar, observar a forma como após isso, digamos assim, qual é a palavra que tu usou? Dessa contrapartida, a gente vê também ali o modus operandi do povo, de certa forma, quase que, vou dizer essa palavra porque é a melhor que eu encontrei, melhorando, né? Apesar da gente ainda entender que o pecado estava ali, etc. Mas enfim, é um texto interessante. Boa. Vai falar um pouquinho mais sobre isso. Excelente. Mais alguém com algum comentário aqui sobre esses primeiros versos? Não? Beleza. Trazendo aqui alguns comentários de uma turma. Começando aqui pelo nosso saudoso João Calvino. Deus começa lembrando ao seu povo os seus benefícios, para que a memória de sua libertação os tornasse mais dóceis e inclinados à obediência. Então Deus começa, segundo Calvino, lembrando: olha, os tirei da terra do Egito nas asas de uma águia. Ele não exige deles algo sem antes ter se colocado com o seu Redentor. Quando ele diz que os levou sobre as asas da águia, ele usa uma metáfora belíssima para expressar o seu cuidado paternal e a velocidade do seu socorro. A promessa de que seriam sua propriedade peculiar e um reino de sacerdotes mostra que a dignidade da igreja não procede de seus próprios méritos, mas da escolha soberana de Deus. Eles deveriam ser santos porque foram separados para o serviço daquele que é a própria santidade. Então, que estamos aderentes a pelo menos Calvino, quando ele comenta sobre Êxodo, numa perspectiva de que Deus não salva Israel por conta dos méritos de Israel. Deus salva Israel porque ele quer salvar Israel. Mais um comentário aqui do Matthew Henry. A ordem para que o povo lavasse suas vestes e santificasse por 2 dias não era uma mera questão de higiene externa, mas um sinal de pureza, da pureza interna que a aproximação de Deus exige. Nossas melhores preparações são poucas o suficiente quando estamos para nos encontrar com Deus Santo. O fato de Deus fixar limites ao redor do monte, ordenando que até mesmo um animal que tocasse a montanha deveria ser apedrejado, servia para imprimir nas mentes daquele povo uma profunda reverência. Deus estava ensinando a Israel o santo medo. Embora ele estivesse descendo para fazer uma aliança de graça, ele ainda era um fogo consumidor para tudo que é impuro. Então, muito do que Deus faz no Antigo Testamento, principalmente Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Deus faz como uma espécie de, usando pedagogia quase, ensinando algumas coisas para nós
mas primeiramente para aquele povo que lá estava. Por fim, o Arthur W. Pink diz: o período de 3 meses entre a saída do Egito e a chegada a Sinai foi um tempo de paciência divina, onde Deus suportou as murmurações de Israel e os sustentou com maná e água da rocha. Mas agora, no Sinai, o tom muda. A graça não é anulada, mas a santidade assume o centro do palco. A resposta do povo em 19:8, tudo que o Senhor falou, faremos, revela a profunda ignorância do coração humano sobre sua própria depravação. Eles achavam que podiam cumprir a lei de Deus com suas próprias forças. O espetáculo de terror que se segue nos versículos subsequentes é a resposta de Deus à jactância deles. Deus faz a terra tremer para mostrar a Israel que eles não tinham ideia da seriedade daquilo que estavam se comprometendo. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa segunda parte do comentário do Arthur W. Pink, em que ele fala que o povo não tinha noção do que eles estavam se comprometendo a partir do momento que eles disseram: tudo que o Senhor falou, faremos. Antes da gente continuar essa... Pode falar, meu irmão Denise, quer falar? Não, tô trocando. Boa. Antes da gente ir para essa parte aqui de Êxodo, eu gostaria de fazer um parênteses, porque isso daqui foi de uma aula que a gente deu no ano passado sobre o Espírito Santo. Perfeito? E aí, eu gostaria de fazer um grande parênteses para mostrar algo para vocês sobre isso. Abre aí para a gente em Atos, capítulo de número 1, versículo do 1 ao 8. E Pedro, abre aí Atos 2, do 1 ao 4. Atos o quê, irmão? Perdão. 1 ao 8. Me escreveu. Estava 1 ao escrevendo 8. ali. Valeu, Denise. Então. Obrigado. 1 do 1 ao 8. Atos 1 ao 8. Vou só fazer um grande parênteses aqui, porque a gente não pode perder o fio da meada. Pode ler, ué. Atos do 1 ao 8. Fiz o primeiro tratado a Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Amém. Leia aí para a gente, Pedro. Atos 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como que de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meus irmãos, a história do Êxodo é uma história que ela encontra um paralelo com a história do Novo Testamento. Propositalmente. Mateus faz isso de maneira muito clássica, mas Lucas aqui, em Atos, ele descreve algo extraordinário. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso. Quando Deus desce em Êxodo, existem duas características muito claras ali na descida de Deus em Êxodo 19: fumaça e fogo. Esse é o resultado da presença de Deus. O resultado da presença de Deus no Êxodo é fumaça e fogo. O que acontece em Pentecostes? Uma ideia dessa, fumaça e fogo.
Só que qual é o ponto? A festa de Pentecostes, que era feita no Novo Testamento, no tempo do Novo Testamento, era uma comemoração para o que tinha acontecido no Êxodo. Eles comemoravam no Pentecostes, um tempo depois da Páscoa, justamente essa descida de Deus do Sinai. Essa era a comemoração. Era uma festa agrícola que acontecia 50 dias depois da Páscoa, justamente fazendo alusão de que domingo Deus resgata o povo do Egito e 50 dias depois ele desce no Sinai. Essa era a razão de comemoração do povo. Perfeito? Quando Lucas descreve esse relato de como aconteceu a descida do Espírito Santo, prestem atenção. Quando Deus desce, em Êxodo 19, Deus desce com leis. Perfeito? Deus desce com ordenanças. Quando Deus desce, Deus, Espírito Santo, desce em Atos 2, ele também desce com ordenanças. Só que diferente das ordenanças que Deus desceu no Êxodo, que eram em tábuas de pedra, Deus desce em Atos, capítulo de número 2, para escrever nos nossos corações as leis. Então, prestem atenção nisso. O que está acontecendo no Êxodo é uma tipificação do que acontecerá verdadeiramente em Atos, capítulo de número 2. Deus desce no mesmo quadro panorâmico da história, na mesma, aspas, comemoração, para estabelecer uma lei que agora será perpétua, segundo os apóstolos do Novo Testamento. Uma lei que ele não mais coloca em pedras, em tábuas de pedras, mas nos nossos corações. Então, Deus desce da mesma forma. E aqui eu queria parafrasear. Como Moisés, Cristo sobe até Deus e desce com os mandamentos. Mas agora, não escritos em pedra, mas em nossos corações pela pessoa do Espírito Santo, para cumprir a promessa de Deus a Jeremias. Escreverei em seus corações e habitarei entre vocês. Então, eu gostaria de fechar esse parênteses para só colocar a atenção de vocês de que tudo que está acontecendo no Antigo Testamento é uma tipificação do que verdadeiramente vai acontecer em Cristo Jesus. E o Pentecostes é extremamente importante para a gente entender o que está acontecendo ali com esse paralelismo paralelo com o Êxodo. Amém? A letra mata, minha irmã. A pedra mata mesmo. O que eles vão fazer aqui, Deus ele só... Vamos continuar? Fechando esse parênteses. Fala aí, Uel, pode falar, irmão, perdão. A pedra mata foi boa. Quê? A pedra mata. Só um parêntese que aí eu acho legal até a gente tá gravando, porque tu que falou foi bem interessante, de que essas duas coisas elas se correlacionam, porque, pô, é muito triste a gente não reconhecer a história ali de Atos 2 como, digamos assim, o cumprimento de várias promessas que o Senhor fez à sua igreja, né, ao seu povo. E é exatamente por isso que, olha o perigo de a gente contar essa história de Deus entre Velho Testamento e Novo desconectada, porque senão o Novo parece muito uma série de coisas que só nos lembram sobre dons, é que agora você, por exemplo, vai falar em línguas, etc., coisas maravilhosas demais, e que é muito difícil de entender por vezes, mas que, na verdade, o fim da meada ali não é sobre essa história. É muito mais sobre... Eu acho que lembra até aquele estudo que eu fiz, que eu falei sobre o Senhor, como a conversão ela tá em todo lugar ali do Velho Testamento, e aí a gente vê mais claramente, graças a Deus, essas coisas acontecendo no Novo. E aí é uma tristeza quando a gente desconecta essas histórias, e por isso que é muito confuso o Novo Testamento sem o Velho, sem a gente reconhecer que é Cristo em todos os momentos. É muito confuso, é muito estranho. E tem gente que acha que o Velho Testamento é mais complexo, só que não é. O Velho Testamento é muito mais categórico. Se você Muito lúdico, muito lúdico. Pô, se tu for olhar o Novo sem o Velho, sem esse contexto de Cristo sendo apresentado e cumprido como promessa, você encontra um monte de história mirabolante, de um monte de homem doido falando coisas que ninguém entendia por aí e que alguns entendiam, enfim, por causa do fato de conhecerem as promessas, né? Mas é legal. Exato.
Fechando esse parênteses, como eu falei, esse parênteses aqui, ele tem e não tem a ver com o que a gente está estudando. Ele tem no sentido bíblico cristocêntrico e não tem no sentido histórico, no fio condutor, né? Onde nós estamos no fio condutor. Até porque estamos em Êxodo, estamos aqui há alguns anos atrás do que acontece em Pentecostes. Mas eu não poderia deixar de fazer isso, inclusive quando estivermos estudando sobre o Espírito Santo lá no próximo ato, nós voltaremos nisso daqui para se debruçar mais. Mas eu gostaria já de deixar aqui uma fagulha de coisa boa nessa relação. Continuando, Êxodo capítulo 20, do 1 ao 26. Vamos lá, continuar caminhando. Passamos pelo 19, vamos ao 20. Deus entrega a sua lei, os termos da aliança, a lei como espelho da santidade. Êxodo 20. Do 1 ao 26. Fabi, lê aí pra gente, minha irmã. Do 1 ao 26. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou Yahvé, o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou debaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não lhes servirás, porquanto eu, Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, do Senhor teu Deus, porque Yahvé não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Lembra-te do dia do Shabá, sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles realizarás todos os teus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o Shabá, consagrado a Yahvé teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem teu escravo, nem teu animal, nem o estrangeiro que estiverem morando nas tuas cidades. Porquanto em 6 dias eu, Senhor, fiz o céu, a terra, o mar, e tudo o que neles há. Mas no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que eu, Senhor, abençoei o sábado e separei para ser um dia santo. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra que Yahvé, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som do chofar, a trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Rogaram a Moisés: fala-nos tu, e nós ouviremos. Não nos fale diretamente, Yahvé, para que não morramos. Moisés encorajou o povo, dizendo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja em vós, entre vós, e não pequeis. O povo ficou longe e Moisés aproximou-se da nuvem escura, onde Deus estava. E Yahvé ordenou a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: viste com os vossos próprios olhos que dos céus vos falei. Não fareis ídolos de prata nem de ouro para tentar representar minha pessoa. Far-me-eis, entretanto, um altar de terra, e sobre ele sacrificareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios de comunhão, as vossas ovelhas e os vossos bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a vós e vos abençoarei. Se me edificardes um altar de pedra, não o fareis de pedras lavradas, porque se levantardes sobre ele o cinzel, vós o estarei profanando. Nem farei o meu altar com degraus, para evitar
que ao subirdes, vossa nudez seja ali exposta. Amém. Por que Deus deu a lei? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Por que Deus pede uma contrapartida? Aqui eu gostaria que vocês respondessem numa perspectiva do contexto de Israel e também no contexto bíblico. Vamos desafiar um pouco aqui a turma. Então, por que Deus deu a lei? Vamos lá, começar aqui no. Vamos lá, Denise. Começar em você, meu irmão. Bota por mim, cara. Vamos Começar lá, com meu irmão. você. Obviamente, o texto mostra que o pessoal não entendia, que não era capaz de cumprir o que Deus tinha proposto a eles ali, né? Nem entendiam o que iria acontecer, diferente de Deus que conduz a história. Então, se eu não me engano, é o livro de Romanos, não sei se no seu capítulo 3 ou 4, Paulo fala que a lei nos serve de aio, né? A lei nos serve de aio. E aí já pesquisando esse texto, o que que significava aio, é realmente o que a gente chama hoje, para quem entende de informática, aí de all in one, né? Tudo em um. É um pack, lá vai eu agora. Como se fosse um pack de drives, um pack de informações, para que você consiga rodar certo sistema de forma adequada. Então, a lei veio justamente para mostrar a nossa condição. É isso que a gente já sabe, todo mundo já conhece isso, né? A lei veio para mostrar a condição do homem. A lei veio para mostrar que, por mais que a gente se ache certo, por mais que a gente tenha sinceridade no nosso coração para muita coisa, acho que eu já falei isso, já cheguei a tratar dessa palavra com o irmão Alex, por mais que a gente haja com sinceridade, achando que estamos certos de alguma forma na nossa servidão a Deus, a gente pode até fazer isso de forma sincera, parafraseando aqui Nicodemos, a gente faz de uma forma sinceramente enganada, entendeu? Então, quando Deus impõe limites ao monte, né, dali eu creio que já são ordens, já são leis, não ultrapassem, pois certamente se ultrapassarem morrerão. Deus está tratando disso, Deus está instruindo o povo, é lei. Então, a lei serve não para nos condenar, mas para nos mostrar, creio eu, o nosso estado de condenação. O nosso estado de condenação. Então, a lei é isso, né? A lei é o nosso, no caso, serve como o nosso manual, o nosso pack de acessibilidade ali. Não sei se ficou bem colocado aí. Boa. Você, meu irmão. E aí, Fabi? Comentários. Ah, Denise, bom dia, Denise. Bom dia. Custa gravar um nome. Para mim não sai da minha mente Dionísio. Não sei por quê. Pode ser Dionísio, Eu já me fico, chamam de no, tudo. o meu, Homem o bomba, meu, Dionísio, o meu Deus é. contato ficou um tempo. O meu contato ficou um tempo com o Dionísio. Tá perdoado mesmo. Não tem problema, não tem problema. Ele atende, ele Nosso, atende. Sim. nosso irmão falou bem aí, né? Acho que é a forma didática de Deus expor vexatoriamente o nosso pecado. Acho que é isso aí, revela a nossa natureza, Deus, bem assim, escrachadamente, pô, vocês têm a menor condição de Verdade. cumprir a lei. Boa. Vamos lá, Pedro. Eu queria deixar aqui um comentário, tá? Isso é claramente, tá claro no texto que Deus faz isso sim. Mas tem mais coisa aqui sobre a lei. Vai lá, Pedro. Cara, eu acho que tudo que todo mundo já falou aí, mas eu acho que a minha resposta primeira seria para, não sei se a palavra é essa, mas como se fosse botar um farol no pecado, assim.
sabe, uma luz, assim, em quem realmente a gente é, baseado no caráter de Deus. Bom. Pastorzão, tô podendo falar aí? Sim, meus irmãos. Rapaz, E a aí, irmão? lei, concordando com o Paz. que os irmãos falaram, né? A lei, ela aponta, né? Ela diz para a gente, corroborando com o que o nosso irmão falou no início, né? Mas também trazendo algo também um pouco, só para colocar mais uma informação, né? Ela também é um freio, ela é um freio, né? No sentido de que nos impede de irmos, porque o homem ele é muito criativo para o mal, muito criativo para o mal. Então, se não houvesse a lei, nós saberíamos, na sociedade nós vemos, né? Se não tivesse leis, né? Como seria desordenado as coisas. Imagine, então, no mundo espiritual. O Senhor é tão misericordioso que ele coloca a lei, né? E corroborando com o que os irmãos falaram também, como uma regra, sim, para seguirmos diante da sua vontade. Mas ela nos traz também a percepção clara de que não conseguimos por nós mesmos, por causa da nossa limitação, mas ela também nos dá um entendimento de que, se não fosse essa lei, seria um caos que nós não teríamos condições de mensurar como seria. Acho que talvez não existiria vida. A verdade é essa. Então, só de forma resumida, tem mais coisa que a gente poderia falar, né? Mas eu queria trazer esse ponto do freio. Concordo, pastorzão. E aí, Well? O que mais? Pô, eu concordo com o Denísio, acho que do aspecto de revelar, né? Acho que tem até acho que Romanos 7 fala muito sobre o domínio da lei, né? E é até uma leitura que você tem que morar um pouquinho, um jogo de palavras interessante que Paulo faz ali. Mas tem esse negócio, né, de que a lei, ela meio que faz revela, né, o nosso pecado. Acho que no final das contas o objetivo é esse, enfim, revelar. E eu acho que no contexto do povo ali, apesar de que eu acho que Deus não está fazendo duas coisas diferentes, aí falando um pouco mais em termos naturais, né, para civilizações, digamos assim, esse povo precisava de uma direção e de um composto de regras, né, para viver. Eu diria que no aspecto daquele momento que eles estavam vivendo, porque de certa forma Deus estava construindo, ou pelo menos melhorando ali uma civilização que foi, digamos assim, corrompida. Sei lá, a gente pode usar o exemplo da Torre de Babel, que não foi lá um exemplo muito bom, também poderia dizer nesse sentido. Mas, biblicamente falando, eu diria com certeza, por conta de Romanos 7, que a lei ela vem para, de certa forma, para reviver o pecado, ou para revelar o pecado, né? Uma palavra melhor. Boa. Amor, vida. Deixa eu seguir aqui. Guilherme, você dormiu. Continuando, meus irmãos. É, Acho que muito do que vocês falaram, obviamente, acho que até textos bíblicos, mas só queria trazer aqui outros pontos. Primeiro, que num primeiro momento, naquele contexto, a lei ela foi dada também para a preservação da vida. Acho que até um ponto que o pastor falou, um freio na criatividade do mal. Então, Deus, ele, naquele momento, também queria preservar. Porque se a gente pegar não apenas o decálogo, né, pegar também as demais ordenanças que decorrem a partir do capítulo 20, nós veremos diversas ordenanças sobre um cuidado cultural, social, inclusive. Capítulo de número 21, 22, 23, até o 24, nós vemos Deus comprometido com aquela civilização, construindo as leis quase como uma constituição
de como eles devem viver. Então, num primeiro momento, a lei ela também foi dada para a preservação da vida. Esse foi um grande objetivo de Deus naquele contexto. Tanto é que, se você pegar restantes de ordenanças que terão, até Deuteronômio, inclusive, que é taxado como um segundo mandamento, que esse é o significado da palavra Deuteronômio, nós vemos uma preservação muito grande da vida. Por exemplo, Deus falar para o povo não comer depois de defecar, que eles faziam aquilo dali no deserto, meus irmãos. Então, a mão deles ficava impura, assim, ficava suja. Então, imagina, comer sem antes lavar as mãos. Aí, depois, os fariseus lá na frente vai construir em cima desse mandamento um monte de coisa que, na verdade, não tem nada a ver. E aí, o próprio Cristo lá vai rebater essas coisas que, na verdade, eles interpretaram de uma maneira muito equivocada o contexto em que Deus deu aquelas leis. Inclusive, meus irmãos, fazemos isso até hoje. Temos muitas dificuldades em relação às leis dadas no Antigo Testamento e fazemos uma interpretação muito equivocada delas, e por isso que temos diversas dificuldades e dores nas nossas congregações. Mas, no primeiro momento, preservação da vida. E depois nós vemos várias passagens do Novo Testamento citando a lei como sendo, primeiro, o que evidenciou o pecado. Então, não foi a lei que gerou o pecado, né? Romanos 7 vai dizer que a lei ela veio para gerar o pecado? De forma alguma, mas ela evidenciou, ou seja, você não poderia conhecer que você é um ser adúltero se a lei não tivesse dito, não adulterarás. Você não saberia que você é um ser que é capaz de assassinar se a lei não tivesse dito, não assassinarás. É isso que Paulo quer retratar em Romanos 7. Ela evidenciou, né, como Pedro usou, colocou um farol no pecado. O segundo ponto, no que o Denísio falou, aio. A lei ela foi um tutor. Gálatas, capítulo 4, versículo do 1 ao 6, Paulo ele vai usar a ideia de tutor, que era uma espécie de professor na época, que cuidava da criança até a sua maturidade. Então, Paulo ali vai fazer um paralelo, a gente pode até ler esse texto, que é um texto bom para a gente entender esse fim da lei, esse fim específico da lei. Gálatas, capítulo 4, versículo do 1 ao 6, diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Então, Paulo está usando um contexto da época para falar o seguinte: olha, se o herdeiro for menino, for imaturo, nada difere de um escravo, embora ele seja herdeiro de tudo. Ou seja, ele vai precisar do quê? Paulo vai dizer, no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, ou seja, tutores, pessoas que levem ele à maturidade. Continuando, até o tempo determinado por seu pai, ou seja, até que o seu pai diga assim, agora ele está maduro. Pode dar tudo para ele, porque agora ele sabe usar com maturidade. Continuando, assim também nós, quando éramos menores, ou seja, quando estávamos no regime da lei, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Por quê? Porque a lei evidenciava o nosso pecado, logo estávamos escravos, por natureza, daquele pecado que habitava em nós. Mas aí Paulo vai dizer o mais, né? Qual o nome aqui? É o mesmo técnico do português? Conjunção adversativa. Conjunção adversativa. A grande conjunção adversativa de Deus. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, o Cristo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer, meus irmãos? Que a lei, ela nos levou a Cristo. Por isso que o evangelho, quando ele é pregado, ele não pode ser pregado sem o argumento do pecado. Não pode. Nós não podemos chegar e falar assim, preguei o evangelho, quando só pregamos o amor de Cristo na cruz. Não podemos. Primeiro, precisamos evidenciar o pecado do ser humano, porque é assim que a Bíblia é construída. A Bíblia toda é construída evidenciando o pecado e depois trazendo Cristo. Por quê? Porque a ideia de pecado, a consciência de pecado, nos leva até Cristo. E essa consciência de pecado ela é promovida pelo Espírito Santo por meio do Evangelho. Então, antes do Evangelho ser uma boa notícia, ele precisa ser uma má notícia. E a má notícia, é que você não cumpriu a lei. Você já está condenado. Não foi Cristo que te condenou. Foi a lei de Deus que te condenou. O próprio Deus te condena. Porém, em Cristo, ele te entregou uma oferta.
para te salvar. Por isso que lá em João capítulo 3, versículo 18, Cristo vai dizer: o Filho do Homem não veio ao mundo para condenar, veio para salvar, porque o mundo já está condenado. Continuando, a lei serviu para apontar o ser humano perfeito. Romanos capítulo 10. Gostaria de também ler com os irmãos. Então, a lei ela também apontou para Cristo, né? Romanos 10, versículo 4. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é o quê? Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então, a finalidade da lei, inclusive em Êxodo, é apontar para Cristo, o único ser humano perfeito capaz de cumpri-la. Amém? Gálatas também vai dizer isso, em 3,17. Vamos lá, que a gente está pertinho, não custa nada. Gálatas 3, do 17 ao 27. Nossa, mas é muito texto. O Paulo gostou de falar em Gálatas. Mas vamos lá. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa, pois, se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Ou seja, o que Paulo está falando? Uma coisa extraordinária que eu gostaria de colocar à luz, tá, meus irmãos? A promessa feita a Abraão, você, sua descendência, aquela coisa toda ali, ela não foi dada porque o povo cumpriu a lei. Ela foi dada por meio da fé. Amém? Por meio da fé. Então, o Antigo Testamento não é uma troca, não é uma barganha. O Antigo Testamento já é graça. Inclusive, o Pedro tem uma interpretação de Gênesis 12 ou 15, Pepe, sobre o acordo ali feito por Deus e Abraão, que só Deus passa. Gênesis 15. Gênesis 15. O acordo feito ali não foi feito porque Abraão obedeceu a algo. Já era graça. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Continuando, versículo 18. Pois, se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a promessa mediante... Deus concedeu gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Olha o que Paulo vai falar, vai responder para a gente. Qual era o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, D maiúsculo, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse aos que creem. Espetacular, né, meus irmãos? O texto da Bíblia é um negócio, é um colírio, né, para os olhos. A lei serviu para apontar o ser humano perfeito, Cristo. Por fim, a lei serviu para apontar a verdadeira promessa, que estava oculta. Vamos lá? Romanos, capítulo de número 16 primeiro, e depois vamos a Colossenses. Romanos 16, versículo de número 25. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho, pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e o obedeçam. Então, Paulo vai falar sobre o mistério oculto, que estava oculto no Antigo Testamento, mas que foi revelado. Que mistério é esse? Vamos lá, Colossenses. Ah, meus irmãos, dia de abrir a Bíblia. Leia aí pra gente, Well, para eu parar de falar. Colossenses, capítulo 1, versículo 21 ao 28. A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro,
Regozijo-me agora que no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus, que quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Aleluia. Então, o mistério que esteve oculto sempre foi a troca de coração. Ele prometeu isso em Deuteronômio. Vou circuncidar o coração de vocês. Por quê? Porque pela lei, você não pode cumprir. Então, você vai precisar mudar não o seu comportamento, vou precisar mudar o seu coração. É por isso que Jesus vai falar o que para Nicodemos? Vos é necessário nascer de novo. Não importa se você tenta cumprir, você não consegue cumprir plenamente. Precisa nascer de novo, Nicodemos. Precisa nascer da água do Espírito. Água e Espírito remetia a Ezequiel, que por sua vez fala sobre essa troca de coração. Deus vai tirar o coração de pedra e vai dar o coração de carne. O que esse coração de carne vai fazer? Vai fazer com que Cristo viva em mim, no Denísio, no Pedro, no El, no pastor Dudu e também na irmã Fabi, e em todos nós que recebemos o Cristo Jesus. Amém? Propósito da lei. Basicamente foi esse aqui ao longo da Bíblia, tá bom? Vamos lá, meus irmãos, que o tempo tá curto. Continuando. Pastor Eduardo, quer falar alguma coisa? Não, é que eu não coloquei a cara no sol hoje, né? Agora que eu me reparei. Mas tô aqui atento a vocês, tá? Meu pastor, só tá. O áudio não tá legal. Acho que eu não consegui escutar, pelo menos. Peraí. Tá me ouvindo? Mais ou menos. Pode falar aí para ver. Não, eu tava escondidinho aqui o tempinho todo aqui, aí eu coloquei a cara no sol, foi só isso só. Desculpa aí atrapalhar aí. Boa, não, tranquilo, meu pastor. Então, continuando, meus irmãos. Tudo que o Senhor falou, faremos. Então, eles estavam comprometidos com as leis do Senhor. Como o Denísio falou, eles não tinham noção daquilo que eles estavam se comprometendo. E quando eles viram o Senhor, ficaram de longe. Então, essas são as duas prerrogativas básicas para a gente entender o restante do que vai seguir. Aqui, a gente tem alguns comentários que eu vou passar aqui rápido, mas é só porque eles embasam tudo que a gente está falando aqui. Quando os 10 mandamentos foram proclamados, o primeiro efeito na alma humana deveria ser o desespero de si mesmo. A lei exige obediência perfeita, espiritual e contínua, não apenas nas ações externas, mas nos desejos ocultos do coração. Quem pode subsistir diante disso? Ao lermos os termos do Êxodo 20, somos esmagados pela nossa total incapacidade. Deus não nos deu esses mandamentos para que fôssemos justificados por eles, mas para que, ao vermos a nossa completa falência espiritual na primeira tábua e na segunda, corramos em direção às sombras dos sacrifícios que apontavam para o mediador, que cumpriria cada jota e tio dessa mesma lei em nosso favor. Aqui eu estou roubando um pouco do estudo que o Pedro vai dar na semana que vem, tá? Mas aí já fica aqui o gancho para vocês estarem com a gente. Porque se está extraordinário demais ver a lei, não percam por ver os sacrifícios em Levítico. Meu segundo livro mais favorito do Antigo Testamento. Continuando. O livro da Aliança, Êxodo do 21 ao 23, demonstra que na teocracia de Israel... Oi? Que pressão, hein, pai? Quê? Que pressão. A expectativa não está em você. Não existia separação entre o sagrado e o secular. Leis sobre a escravidão, sobre danos à propriedade, restituição e direitos civis estavam conectados diretamente à aliança com o Yahvé. O Deus que desceu no Sinai se importa com a forma como os homens se tratam, o boi do vizinho e como julgam o pobre no tribunal. A lei mosaica elevou o padrão moral da antiguidade a um nível nunca antes visto, provando que um povo santo reflete a santidade de Deus em suas estruturas sociais mais ordinárias. Esse é um ponto super importante, tá? Na época de Moisés, a valorização do gado era maior do que a do ser humano. Então, Deus pede para não valorizar o gado acima do ser humano. E aqui ele redefine a ideia de lei da época. A mesma coisa Cristo faz no Novo Testamento.
quando ele fala assim, ouvistes isto, eu, porém, vos digo. Então, Jesus está redefinindo, da mesma forma como Deus fez no Antigo Testamento. Só mais um paralelo aqui para mostrar para vocês. Timothy Keller, quando lemos as leis civis do Êxodo 22 e 23, vemos um Deus profundamente zeloso pelos vulneráveis, o estrangeiro, a viúva, o órfão e o pobre. Deus adverte Israel dizendo, vocês foram estrangeiros no Egito, portanto, sabem o que é ser oprimido. Os termos da aliança exigem que a experiência da graça e da libertação transforme radicalmente a nossa ética. Um povo que experimentou a misericórdia vertical de Deus é obrigado, por pacto, a praticar a justiça horizontal no mundo. Se negligenciarmos o pobre e o oprimido, estamos quebrando os próprios termos da aliança de Deus. Isso daqui que o Timothy Keller faz é especial demais, né? Olha o que ele fala. Ele fala assim, olha, quem entendeu a relação vertical não vai negligenciar a horizontal. Inclusive, eu, Denise e alguns irmãos aqui da igreja tivemos uma grande discussão na na segunda-feira sobre esse tema. Meus irmãos, se você entendeu o amor de Deus, é impossível não amar o seu irmão. Se você não ama o seu irmão, é porque você não entendeu o amor de Deus. Por isso que os mandamentos são verticais no primeiro momento e horizontais depois. Por isso que Jesus fala, amarás a Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por isso que o primeiro mandamento ele é sempre de Deus e depois do irmão. Por quê? Porque o irmão é uma consequência do primeiro. Só o amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Ok? Boa. Eu vou passar rápido por isso daqui, porque eu acho que a gente já conseguiu entender bem. Mas é só um contexto legal para vocês. Na época de Moisés, existia uma coisa chamada Tratado de Vassalagem. Eu achei isso muito, muito legal, queria trazer aqui. O Tratado de Vassalagem era um contrato estabelecido entre um grande rei conquistador e uma nação que estava sendo colocada sob seu controle. Então, quando Moisés dá os mandamentos, ou melhor, quando Deus dá os mandamentos a Moisés, Deus está usando uma linguagem da época. Não foi estranho para eles lerem um Deus, estabelecendo uma lei. Não era estranho para eles isso, porque existia na época um conhecimento comum do tratado de vassalagem. Então, claramente, não se trata de um tratado entre iguais. Então, sempre um rei dava esse mandamento, essa lei, para o seu povo ali, a nação que era subordinada a ele. Nesse caso aqui, a lei ela está sendo dada, mas ela não é alheia ao contexto. Então, vocês veem que Deus ele dá a lei pensando no benefício social que aquela lei ela vai ser usada. Então, eu queria só trazer luz a isso, e um ponto importante. Na época, existia uma diferença muito clara entre deuses, reis e legisladores. Existia essa diferença. Então, deuses ficavam de um lado, reis do outro. Nesse caso aqui, o nosso Deus é legislador. Então, Deus é o mesmo que é rei, ao mesmo tempo legislador. Isso daqui também é muito bom, porque a lei ela foi concedida por Deus. O que é mais importante nisso não é a lei, é que ela está sendo dada por Deus. Não são por homens, né? Continuando, temos aqui algumas referências, que é legal. Primeiro, o primeiro mandamento. O primeiro mandamento, ele não somente proíbe a inclusão de qualquer outros deuses na adoração formal de Israel, mas também instrui positivamente Israel a servir somente ao Senhor. Então, o primeiro mandamento, meus irmãos, que é Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 3, ele está deixando claro qual é a base da fé de todos nós. O Lutero, ele vai dizer que você só transgride os 9 mandamentos porque você transgrediu o primeiro. O primeiro mandamento, quando transgredido, com certeza fará você transgredir os outros 9. Por quê? Porque todo pecado nasce da idolatria, quando você coloca outra coisa no lugar de Deus. E quando eu falo outra coisa, nós já tivemos aula de idolatria aqui e já sabemos. Qualquer coisa, ainda que seja boa, no lugar de Deus é uma idolatria. Então, quando você substitui o seu coração, o lugar do seu coração de Deus, você com certeza vai cair nos demais. Então, o primeiro mandamento nos ensina isso. Eu vou destacar aqui os 4 mandamentos primeiros, tá? Porque o restante é tudo social. A partir do momento que você entende os 4, você consegue entender o restante. Segundo mandamento é sui generis, na época e localização de Israel, proibindo as pessoas de fazer qualquer imagem do Senhor ou qualquer outro Deus. No Antigo Oriente Próximo,
Somente os israelitas não têm imagem concreta de Deus, diante do qual se curvam. Esse mandamento sozinho seria suficiente para causar espanto aos vizinhos. Então, na época, todo Deus tinha uma imagem. Quando Deus manda, não farás imagem, isso daqui já era por si só um estrondo. Porque ninguém adorava um Deus que não tivesse imagem, que não pudesse ver na época. Então, por si só, isso daqui já era algo, assim, extraordinário. Terceiro, embora Deus tenha se revelado como Yahvé, eles estão proibidos de usar esse nome para tentar exercer poder mágico. Não, não use o nome de Deus em vão, né? Vamos ler o texto, acho que é melhor. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Aqui Deus ele já está condenando aqueles que usam o nome de Deus para benefício próprio. Isso é severamente drástico no nosso tempo, que vemos igrejas serem levantadas, pastores serem levantados, homens que usam Deus como meio, não como fim. O terceiro mandamento condena isso de forma veemente. Quarto mandamento e último, que eu quero destacar. O quarto mandamento elogia o trabalho como digno e necessário. Trabalhe 6 dias. Mas também situa o trabalho firmemente no contexto do relacionamento do povo com Deus, a fim de que o trabalho não se torne um fim em si mesmo. Então, trabalhar sempre, meu irmão, é um problema. Porque o trabalho não pode ser um fim em si mesmo. Deus deixa claro, o trabalho é importante, mas não o coloque acima de mim. Amém? E por fim, eu queria destacar o 10º mandamento. Porque ao contrário dos 9 anteriores, ele proíbe não um ato, mas um desejo mal direcionado. Não cobiçarás. Isso daqui é bem importante. Porque foi esse mandamento que Jesus omitiu do jovem rico lá em Marcos. Jesus não falou, não cobiçarás. Quer ver? Marcos, capítulo 10, versículo 11. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para conquistar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Ó, Jesus ele vai falar todos os mandamentos que são horizontais. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não engane ninguém e honra teu pai e tua mãe. Jesus não fala, não cobiçarás. Alex, por que Jesus, baseado na interpretação de uns caras bons, não fala, não cobiçarás? Primeira Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 9. Diz o seguinte: Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências tolas e nocivas, que submergem os homens na destruição e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Qual era o problema do jovem rico, quando Jesus pede para ele dar tudo? Amou mais o dinheiro do que ao Senhor. Então Jesus, inteligentemente, faz uma cama para o jovem rico cair. Fala assim, olha, tu ouviu os mandamentos, tu cumpre. Ele, na jactância dele, usando aqui o termo, meu irmão Denise, eu li jactância, eu lembrei de você, porque você fala muito sobre isso. Na jactância dele, ele crê que ele cumpre os mandamentos. Mas Jesus inteligentemente omite aquilo que é o calcanhar dele e depois coloca a prova. Fala assim, tá bom, vende tudo então. Onde está a tua cobiça? Vende tudo. E ele vai embora triste. Porque cobiçava demais.
Ou seja, qual era o problema dele? Um desejo mal direcionado. Porque olha como é que ele aborda Jesus. Bom mestre, o que devo fazer para conquistar a vida eterna? Ou seja, você é bom porque você é um meio para eu ter algo. Ou seja, olha o desejo mal direcionado. É por isso que Jesus vai na espinha dele. Por que tu tá me chamando de bom? Jesus não dá nem um bom dia para ele. Já vai logo na espinha. Por que você está me chamando de bom? Só existe um que é bom. Ou seja, o desejo mal direcionado. Por isso que Jesus ele não deixa claro a cobiça. Porque a cobiça era o problema dele. Amém? Foi? Legal. Vamos lá, para a gente caminhar para o final. O santuário. O Deus Santo habita entre os pecadores. Êxodo 29, 44, 46. Leia aí para a gente, meu irmão Denise. e 29, 44, 46. Isso. Que essa Bíblia assim quer. Sim, consagrei a tenda do encontro e o altar da congregação, e o altar, e congregarei, é isso mesmo? E consagrarei Arão Uhum. e seus filhos para que me sirvam, para me servirem como sacerdotes. Então viverei no meio dos israelitas e serei seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os tirei da terra do Egito a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então, meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Deus ele dá ordenanças e então os sacerdotes sobem ao monte. Só que Deus ele não está interessado em ter apenas um relacionamento com o sacerdócio e com Moisés. O interesse de Deus é habitar entre o povo. E para isso, para Deus descer e habitar entre o povo, Deus ele pede para Moisés construir um santuário. Perfeito? Que vai do capítulo de número 25 e vai até o capítulo de número, agora não vou lembrar, acho que 32. Até o capítulo 32, Deus ele vai dar medidas específicas para Moisés. Deus ele vai dar detalhes para Moisés de como construir, do que construir, etc. E aí, como que fica esse tabernáculo? Só para os irmãos terem uma visão, uma imagem aqui. Então, o tabernáculo ele vai ser construído desta forma. Dentro vai ser um lugar que a gente chama de Santo dos Santos. Isso, Santo dos Santos, que é o lugar onde Deus desce, a presença de Deus ali está. Aqui fora, nós temos um lugar que é chamado de Lugar Santíssimo, em que acontece ali os rituais entre os sacerdotes. No Santo dos Santos, Deus pede para entrar apenas sumo sacerdote. E fora desse lugar aqui, nós temos a Israel. Então, Israel está fora aqui. A ideia de Deus é habitar entre o povo, é estar entre o povo. Por isso, ele pede para Moisés construir esse santuário. E o que que esse santuário, meus irmãos, ele nos diz? Essa é uma moradia que ela precisa ser levada a sério. Por isso que você vai ver que quase um terço do livro do Êxodo é dedicado a esses planos. Uma vez, até quando eu namorava com a Jennifer ainda, eu lembro que eu fiquei tão fissurado no livro do Êxodo e nas relações que existiam entre Êxodo e Cristo, que eu fiquei lendo os detalhes, os números que Deus pediu, porque Deus ele dá até os centímetros que precisa haver de separação entre as coisas e tal. Eu fiquei tão fissurado nisso que eu comecei a fazer cálculos, de falar assim, cara, isso daqui com certeza deve estar apontando para Cristo, a cruz de Cristo e tal, nos seus mínimos detalhes assim. Então, assim, mínimos detalhes, né? Mais um negócio macro. Mas eu fiquei tão fissurado nos detalhes que Deus deu para Moisés, que realmente, assim, traz um quê de curiosidade, né? Mas por que que Deus faz isso, meus irmãos? Porque uma moradia como essa, presença de Deus, ela precisa ser levada a sério. O próprio Deus estava vindo para habitar entre o seu povo. E vale a pena fazer uma pausa para observar a forma e a natureza dessa moradia oficial, tá bom? E aí, qual era o ponto? Toda essa estrutura que eu acabei de mostrar para vocês, ela obviamente apontava para Cristo. De que forma? Primeiro em João capítulo 1, verso 14, onde diz que habitou, a palavra ali usada é tabernaculou. Então João usa a ideia do tabernáculo para dizer que Cristo trouxe a presença de Deus tal como Deus desceu em Êxodo. Beleza? A palavra lá habitou, vocês precisam ler como tabernaculou.
Amém? Então, isso por si só já aponta para Cristo, que desceu com a presença de Deus. O segundo ponto, o altar do holocausto, ou seja, que foi colocado dentro do Santo dos Santos, onde os sacrifícios de sangue eram feitos, mostra o acesso a Deus, mostra que o acesso a Deus começa com a substituição e a expiação do pecado, que aponta para a cruz. Então, aquilo que estava acontecendo, e que o Pedro vai se desdobrar na semana que vem, estava acontecendo para apontar para Cristo. A pia de bronze, ou seja, o lavatório, onde os sacerdotes se purificavam, aponta para a regeneração e a purificação espiritual pelo Espírito Santo e pela palavra. Então, em Tito, capítulo 3, verso 5, Tito 3, 5. Vou ler do 4. Mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo quê? Pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a lavagem, a purificação que acontecia, apontava para esse lavar. Quarto ponto, o santo lugar, a mesa dos pães e o candelabro. Jesus é o pão da vida, ele mesmo disse isso, que nos sustenta, a luz do mundo, ele também disse isso, que nos guia e o nosso intercessor eterno, ou seja, aquele que faz o incenso subir, sabe? Aquele que faz as nossas orações subirem até Deus. O véu, ou seja, existia uma barreira que impedia que o povo ficasse separado de Deus. Essa barreira que separava o santo lugar do lugar dos santos simbolizava a separação causada pelo pecado. Esse véu rasgou-se de alto a baixo na morte de Cristo. Está lá em Mateus 27, 51. Abrindo um novo e vivo caminho. Então, não há mais separação entre os homens e Deus. Agora, em Cristo Jesus, temos um livre acesso a ele. Por fim, a Arca da Aliança e o propiciatório. Aqui no POP, propiciação já não é nem mais um tema, né, meus irmãos? Então, isso daqui por si só aponta para o Jesus Cristo, que eu não vou falar muito sobre isso não, porque na semana que vem o Pedro vai tratar sobre o assunto. Amém? Então, tudo que acontece na arca, nesse tabernáculo, está apontando para Cristo. Tudo está apontando para a justificação que vai acontecer em Cristo Jesus. Que é o grande plano A de Deus, que é o grande centro, né, da ideia da salvação. E qual é o objetivo de Deus mandar construir um tabernáculo? O objetivo está lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, que diz o seguinte: e me faça um santuário, para quê? Para que eu habite entre eles. Então, o objetivo de Deus no tabernáculo era habitar entre o povo. Esse era o grande objetivo de Deus. Citando aqui alguns teólogos, começando por esse nome estranho, que eu gostei das citações dele, mas confesso que eu não pesquisei como se pronuncia. O tabernáculo não deve ser visto... É estranho esse nome, mas ele é um reformador bem bom. O tabernáculo não deve ser visto primeiramente como um lugar onde o homem vai para adorar, mas como a casa de Deus, que Deus constrói para morar. O princípio central da aliança da graça é: eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. O tabernáculo é a expressão visual desse princípio. Ele sinaliza a reversão da queda no Éden. No Éden, o homem foi expulso da presença de Deus. No tabernáculo, Deus se move para o deserto deste mundo decaído, e coloca sua tenda bem no centro das tribos de Israel. No entanto, é uma habitação cercada por cortinas e guardada nos sacerdotes, mostrando que a comunhão plena ainda aguardava o cumprimento escatológico em Cristo. Inclusive, né, a gente vai ter um texto sobre isso lá em 2 Coríntios, capítulo 3, que vale muito a pena depois a gente se debruçar nele, que fala sobre essa cortina, né, que Moisés colocava, que não podia ver a Deus, e agora a gente tem um acesso escancarado da presença de Deus, né? Por isso que o El falou no começo, é muito importante, meus irmãos. A leitura do Novo Testamento, ela fica desconexa sem a conexão do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele traz luz ao Novo Testamento de uma forma extraordinária. John Owen, pai dos puritanos, diz: toda a fábrica do tabernáculo mosaico seria um fardo insuportável e uma superstição vazia se não estivesse preenchida com a substância de Cristo. Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote, o verdadeiro altar, o cordeiro e o próprio templo. Os crentes do Antigo Testamento não salvavam suas almas por causa do couro de texugo ou do ouro abatido na arca, mas porque, pela fé concedida pelo Espírito,
eles enxergavam através daquelas sombras a excelência do Filho de Deus, cuja glória tabernacularia, usando aqui o termo de João, entre nós na plenitude dos tempos para efetuar uma redenção eterna. Eu gostaria até, meus irmãos, para a gente ir fechando, de ler um texto com os irmãos, Hebreus. Texto muito mal compreendido, mas que a gente tenta fazer o máximo para torná-lo compreensível. Hebreus capítulo 11. Lê aí para a gente, Well. Hebreus 11, do versículo 24 ao versículo 26. 11, 24 ao 26. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque eu tinha em vista a recompensa. É isso aqui mesmo? É isso mesmo. Veja bem, como a Bíblia no Antigo Testamento não cita que Moisés está vendo Cristo, mas Hebreus interpreta que o que Moisés fez, tudo que Moisés está vivendo no Êxodo, está vivendo porque ele está contemplando a Cristo. Mas em que perspectiva? Vou terminar aqui esse texto no versículo de número 39, do capítulo 11 de Hebreus. Todos estes quem? Os pela fé, ou seja, Moisés, toda a galera, receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Nenhum deles recebeu. Porque o que era a promessa? Cristo em nós. A promessa era essa. O Cristo em nós. Então, eles viveram pela fé no que Cristo faria. Nós vivemos pela fé no que Cristo fez. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Ou seja, o plano de Deus encontrou perfeição na pessoa de Jesus Cristo. Se você desassociar essas duas coisas, a Bíblia não é perfeita. Qualquer coisa que você separe Cristo das Escrituras, a Bíblia se torna um livro inútil até. Por quê? Porque é um livro que Deus faz um monte de coisa, que um monte de cara está escrevendo sobre um monte de coisa, um monte de milagre, que não encontra sentido nenhum. O sentido da Bíblia é Cristo. É isso que o autor de Hebreus está querendo dizer. Perfeito? Foi? E aí chegamos no grande enigma da Bíblia, que vai dar luz ao que nós estudaremos na semana que vem. O grande enigma, como Deus pode perdoar e continuar sendo justo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque no meio dessa grande construção que Deus está mandando Moisés fazer, o povo faz algo que nós já conhecemos bem. Êxodo 32. O Fabi gosta desse texto. O problema não é o bezerro, não, galera. O problema é o povo. O bezerro está quieto. O problema não é o ídolo. O problema é o ser humano, o coração dele, que é uma fábrica de ídolo. Vamos lá. 32, versículo 1 diz: Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Perdão, estou errado. 32, versículo 1, desculpa. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, ou seja, Deus estava falando lá para Moisés, ó, constrói esse tabernáculo aí e tal, estava dando todos os detalhes. Moisés estava demorando. E aí, o que o povo faz? Juntou-se ao redor de Arão e disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e o levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhes a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isto, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada a Yahvé. Arão tava doidão aqui, cara. Prestem atenção. O bezerro de ouro não foi construído pelo bezerro em si.
foi construído para um louvor a Deus, mostrando para nós que muitas das vezes fazer culto para Deus não necessariamente está sendo um culto agradável a Ele. Deixa só essa daqui. Essa daqui é aquelas que a gente deixa e sai, né? Eles estavam construindo para Deus, mas Deus não mandou colocar nenhum mediador, pelo menos não ainda. O que esse texto nos ensina, meus irmãos? Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse texto, de verdade. E aí eu queria até, para terminar o top aqui, pegar com vocês. O que vocês acham que esse texto nos ensina? Para além disso que eu acabei de falar, né? Mas se vocês quiserem explorar isso também, podem ficar à vontade. O que vocês acham que esse texto nos ensina? Vai lá, Well, vou começar por você. O último que tu leu aqui de Êxodo, né? O que esse texto do bezerro de ouro, do povo construindo um bezerro de ouro, nos ensina? Obviamente, o ensinamento não é único, né, meus irmãos? Aqui temos versículo para dar e vender, para fazer um pop inteiro. É, Mas assim, o que te bate pronto, tu presta atenção nesse texto? cara, e ainda querendo ser um. É porque eu falo muito desse assunto porque me dói um pouco, né? Mas eu consigo conectar muito com as coisas que infelizmente a gente tem de dificuldade hoje, mas por conta desse coração impetuoso, as coisas que o Senhor diz não nos parece suficiente, né, para nossa vida. Tipo, o Senhor diz para vivermos de determinadas formas, até no modo como a gente cultua, e a gente quer acrescentar alguma coisa diferente. E acho que, de certa forma, a gente tem essa visão aqui do pecado sempre querendo colocar alguma coisa no lugar das orientações de Deus, de certa forma. Aí, para tentar não falar tanto do óbvio aqui. E aí eu faço um paralelo muito grande com os nossos cultos hoje, assim, Sim, especialmente na minha congregação, né? A liturgia estabelecida tradicionalmente já não nos é tão. Eu até compartilhei um post esses dias no Instagram, de uma mulher lá, pô, bem interessante o que ela faz no Instagram dela, que ela é estudante de arquitetura, né? História, etc. E aí ela faz um paralelo com o fato da nossa arquitetura ter mudado com a nossa perda de vista do evangelho. Por isso que a gente virou mais um teatro de eventos, de shows, e a gente não parece mais uma igreja. E aí, francamente, tipo, quando eu digo parecer igreja, é porque a igreja tradicional ela parecia uma coisa muito específica, né? A gente não parecia um quadrado de um show. auditório, né? Um auditório. Exato. A gente parecia uma igreja que tinha suas características muito específicas e que, de certa forma, querendo ou não, traziam a visão a essas coisas. E aí, enfim, eu acho que normalmente a gente, como pessoa e homem, a gente tem esse mau hábito, né? Felizmente. E aí, Fabi, o bezerro de ouro te ensina? Tu que gosta. O bezerro nem existia ainda, né? Assim, eu acho que revela um pouco da ansiedade do povo, porque acho que por conta, sei lá, acho que eles queriam, não sei, enfim, mas no início do texto vai falar, e por que Moisés tardou? E aí eles têm essa ideia aí mirabolante, e aí lá na frente, o próprio Jesus vai falar, lance sobre mim a vossa ansiedade, toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Então, pô, Amém. eles não queriam subir. Eles viram, tremeram diante do que Deus estava fazendo ali no Monte Sinai. Pelo amor de Deus, Moisés, a gente não quer nem falar com esse Deus. Vai você lá, tenha relacionamento com esse Deus e passa a bola para a gente. Eles não queriam. E aí, tudo que você falar, a gente vai obedecer. Mas vai você. Tipo, tirando deles da reta, né?
Uhum. E aí, Moisés tarda no monte e por esse motivo, eles constroem aí esse bezerro de ouro. E o mal do século, né, segundo os especialistas, é a ansiedade, e tem levado muita gente à depressão, a doenças da alma, e eu acho que me despertou isso aqui, o fato do Moisés ter demorado. E por ele ter demorado, o povo não teve paciência, não confiou, não confiou no Senhor. Mas Ele, levou a uma idolatria cega, né? exatamente. Eles, Forte tipo mesmo. assim, vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. Já não tem Moisés? Vamos construir pelas nossas mãos mesmo. É isso aí. E aí, pastorzão? Sirena tá aí, tá na correria lá. Vou pegar aqui contigo, Denise. Fecha no Pedro. Não está muito distante da realidade de hoje, não, tá? Apesar de no tempo o, o Cristo não ter vindo e eles fazerem aquele bezerro ali, meio que como um intermédio ali, porque Moisés estava demorando, Moisés era o mediador da época. Era o antítipo de Cristo, só que estava demorando, entendeu? Será que Nossa, muito bom. na perspectiva de hoje, que a gente já tem o Cristo e a gente espera o retorno dele, será que para muita gente isso também aí não tipifica o que estão criando hoje como bezerro de ouro? Ah, Ah, muito bom. Cristo está demorando, a galera está se perdendo. Vamos botar as meninas dançando na igreja. Sendo bem direto aqui, porque isso me bate muito, cara. Sim. Cristo está demorando, vamos dar cesta básica aqui na igreja, aqui, entendeu? Cristo está... E calma, não dizendo que isso seja ruim, mas a forma como isso é empregado muitas vezes é um bezerro de ouro, entendeu, meu irmão? Uhum, uhum. A forma como isso é imposto, essas obras, lembra do jactancioso? Sim. O bezerro de ouro de hoje, muitas vezes, cara, é mais jactância do que evangelho, entendeu? Parece que Cristo está atrasado e a gente tem que dar um jeito de chamar muita gente. A gente tem que dar um jeito de fazer o trabalho de Deus. A gente terceiriza o trabalho de Deus e esquece do coram Deus. Que a gente só vive na presença de Deus porque Ele estabelece isso. Primeiro Ele nos chama, depois Ele nos instrui, depois Ele nos conduz. E aí eu acredito que hoje só o que tem é bezerro de ouro. Dá para fazer uma fazenda, uma friboi cristã, entendeu? Então, para mim, significa, não me ensina, mas só nos traz à luz o que está acontecendo hoje, entendeu, Cara, meu irmão? muito bom A esse gente, paralelo de Moisés tipificar a Cristo e demorar, né? exatamente, ele estava demorando na época, cara, e era coisa rápida. Você imagina para a Uhum. gente de hoje, que não enxerga que muitos pais da fé lá atrás morreram sem ver. O senhor acabou de falar isso. A gente hoje Uhum. tem ele, Uhum. mas quem sabe um bezerrinho aqui e ali, né? Quem sabe um Uhum. churrasquinho não chama mais gente. Para mim é isso. Caraca, muito forte. E aí, Pepe? Tá por aí? Tá uma correria aí com a Laura, né? Habla aqui, homem. Tô aqui lá. Não, não, tranquilo. Só vou pegar teus acréscimos aqui, que eu acho que é importante. Tá encerrando? Tamo para fechar já. Tá, depois que parar de gravar, eu quero falar algo também. É, cara, eu penso que é muito. O Denise falou bastante coisa aí, o El também, Fabi.
ficar por último é difícil de pensar em algo diferente, né? É, Mas, assim, eu penso que de forma prática, assim, talvez só para trazer algum outro exemplo, eu acho, né? Só para acrescentar aqui, são os discípulos também voltando para Emaús, sabe? sim. Mesmo caminho, assim. Ele morreu, ou como lá, o nome do filho da nora de Eli, né? Acabou, foi-se a glória de Israel. O sentimento é esse, já que foi a glória, eu vou fazer com a minha própria mão e tal. Do meu jeito aqui, né? Esse sentido aí. E também um ponto também que eu queria só comentar é que eles tinham uma boa intenção, tá? Versículo de número 5: haverá uma festa dedicada ao Senhor. A intenção era no Senhor, o que nos leva a concluir de que boas intenções não são o suficientes. É o churrasco, irmão. É, boas intenções não são suficientes. Existe uma forma. E aí é muito do que o El fala com a gente aqui, né? Deus, ele mandou fazer coisas milimetricamente calculadas. Não, ele não nos deu o direito de mudá-las. E eu falo muito isso no lugar da pregação do evangelho. Para mim, nós damos lugar a diversos bezerrinhos na pregação do evangelho, porque o povo não quer ouvir só o evangelho. Não dá para o povo só ouvir o evangelho, entendeu? O povo tem que ouvir mais alguma coisa. O povo tem que ouvir que Deus vai ajudar eles nas contas deles. O povo tem que ouvir isso, porque não é suficiente só ouvir todo domingo que Deus te perdoou pelos seus pecados. Enfim, a quebra da aliança. Então, Israel comete adultério espiritual, né? Depois os profetas vão falar sobre isso, que aqui está acontecendo um adultério espiritual. Deus chamou Moisés para casamento. Deus casou com Israel e Israel adulterou. É isso que Ezequiel depois vai trazer, o próprio Oséias, a história de Oséias, ela ilustra muito bem isso. Na própria lua de mel da aliança. Isso prova a tese reformada da depravação total. A lei externa, escrita em tábuas de pedra, consegue apontar o pecado, mas é completamente impotente para mudar o coração humano. É por isso que o Espírito Santo precisou vir, para ele transformar o nosso coração. Porque se fosse só pela lei, eu até falei isso com o Denise outro dia, Cristo, ele não é um bom exemplo, somente. Às vezes a gente trata Cristo como se fosse só um bom exemplo. O que Cristo faria no meu lugar? Caramba, você não pode fazer o que Cristo faria, meu amigo. Entendeu? É Cristo que tem que fazer através de você. É impossível você olhar para Cristo e tratar ele como um bom exemplo apenas. Porque você não consegue cumprir esse bom exemplo. Se você conseguisse seguir o bom exemplo de Cristo, você cumpriria a lei. E aí não precisava Cristo morrer. É isso que Paulo vai falar em Gálatas. Olha, se a justificação vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Então nós não podemos, não conseguimos. Nosso coração é corrupto. Precisamos ser transformados no coração. Precisa haver uma transformação de dentro para fora, não de fora para dentro. Continuando, 5 aprendizados aqui. O povo tenta fazer o que Deus já proveu ou proverá. 2, a ideia de construir uma imagem é uma iniciativa humana. Deus manda não construir imagem. 3, os materiais para ela são exigidos, não dados voluntariamente. Então, o sacerdote aqui, né, Arão, exige que o povo tire. Então, essa exigência, ela é totalmente contrária ao evangelho. 4, é um trabalho rápido e humano. Você vê, olha como foi fácil fazer, sabe? Não houve ali um trabalho processual. Às vezes a gente fica focado muito no crescimento da igreja. Assim, de verdade, uma vez até conversei com a Fabi sobre isso. Cara, o nosso coração aqui no Pop, ele tem que ficar resguardado disso, dessa ansiedade de querer que as coisas cresçam. Porque se não crescer, é Deus que dá o crescimento, sabe? Tipo assim, a gente não pode querer ficar acelerando as coisas. A igreja hoje tem uma necessidade de querer que tenha 20, 30 mil pessoas no templo. Cara, não precisa, tá ligado? Tipo assim, se tem uma família ali, evangeliza aquela família. E evangeliza aquela família a vida inteira. Se Deus quiser permitir que só seja essa família. A gente fica criando mecanismos, sabe, para chamar as pessoas para fazer a obra de Deus, sabe? E a obra é de Deus, não é nossa. Entendeu? Nós precisamos nos comprometer apenas numa coisa: pregar o evangelho. E acreditar que o evangelho é suficiente para que Deus chame aquele que ele quer chamar. Não estou dizendo que a gente não deve evangelizar, mas devemos evangelizar pelo evangelho e não evangelizar, por exemplo, criando eventos, churrascos, que seja, ou festas juninas, que agora a gente está na época, né, que é muito comum, e a gente começa a criar um monte de coisa porque a gente está nesse desejo de querer a quantidade, sabe? E isso é totalmente contrário, assim, é um trabalho rápido.
Vai lá, meu pastor, fica na paz. É um trabalho rápido e humano, sem as preparações cuidadosas dignas de um santo de Israel. E por fim, o Senhor, Deus invisível e santo, é transformado em um objeto visível, que não consegue falar nem agir. E aí, meus irmãos, para a gente fechar aqui, perdão pelo horário, mas John Owen, o episódio do bezerro de ouro, é a demonstração cabal de que a lei dada sob o estrondo do Sinai não possui poder regenerador. Ela aterrorizou os ouvidos do povo, mas não santificou seus corações. 40 dias foram suficientes para que eles pisassem no primeiro mandamento. A quebra da aliança no vale prova que se a nossa salvação dependesse em qualquer grau da nossa fidelidade aos termos da lei, estaríamos todos irremediavelmente perdidos. Israel precisava de uma nova aliança, onde a lei não seria escrita em pedras fora delas, mas pelo Espírito dentro deles. E aí, gostaria de fechar o papo de hoje lendo Gálatas capítulo 3, versículo de número 19 ao 29, e aqui deixamos o final do Êxodo. O final do Êxodo é Moisés construindo a tenda e não podendo entrar nela. Esse é o fim do Êxodo. Capítulo 40, versículo 31 ao 38. Antes da gente ler Gálatas, perdão, vamos só ler o final de Êxodo. Só para deixar aqui o pontapé para o Pedro na semana que vem. Êxodo 40, versículo de número 31 em diante, diz... 31 não, vou ler do 34. Não, 31 mesmo. Moisés, Arão e os filhos destes usavam-na para lavar as mãos e os pés, sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar. Eles se lavavam como o Senhor tinha ordenado. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Ou seja, Moisés terminou o tabernáculo da presença de Deus. Mas prestem atenção. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu. Ou seja, Deus desceu. E quando Deus desceu, Moisés não podia entrar na tenda, versículo 35, do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Isso daqui é um grande ensinamento para nós, tá, meus irmãos? Que aqui, ó, nas palavras do Sproul, o livro do Êxodo termina deixando no ar o maior problema teológico do universo. Como pode Deus ser justo e ao mesmo tempo justificador de pecadores? Esse é o enigma que atormenta a história da redenção. Se Deus simplesmente passa uma borracha no pecado de Israel, ele compromete seu caráter sagrado, ele se torna um juiz corrupto. O tabernáculo está montado, a presença está lá, mas a entrada está bloqueada. A resposta para esse impasse não está no Sinai, e não está nos ombros de Moisés. Ela só seria respondida séculos mais tarde, no topo do outro monte, o Calvário. Na cruz, Deus pune o pecado plenamente no seu Filho, satisfazendo a justiça, para poder abraçar o pecador livremente, derramando a sua misericórdia. Amém? Vamos ler lá Gálatas, para a gente fechar. Gálatas 3. Versículo 19. A gente já leu uma parte desse texto, mas eu queria terminar nele. Diz assim: qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referiria a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder a vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé, que haveria de vir, fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia. Meus irmãos, como eu disse, agora o grande enigma é como Moisés vai entrar na tenda. É como Deus agora vai conduzir Israel para que ele possa habitar com o povo. E na semana que vem
a gente deve se debruçar nisso, sobre aí o estudo do irmão Pedro. Perdão pelo horário, eu realmente tive bastante dificuldade essa semana para montar o estudo, uma correria muito grande, e não consegui, infelizmente, fazer da maneira, no tempo mais adequado, por isso que eu até acabei tardando aqui um pouco o estudo de hoje, mas agradeço a disponibilidade dos irmãos terem ficado até 8h20 aqui, o nosso horário sempre é 8 horas. Enfim, queria pegar um pouco do sentimento e a gente ora para terminar, tá bom? Vou lá, vou começar pelo El aqui, depois Denísio, Fabi e Pedro, e a gente fecha. Já quer que eu pare de gravar? O Pedro falou que queria falar alguma coisa? Vou por aqui. Só para não